Dos verões mais quentes dos últimos anos. É isso que a gente está vivendo no Brasil em 2025. A gente teve uma onda de calor que está indo embora só agora no finalzinho do ano, que fez com que as temperaturas máximas, mas principalmente as temperaturas mínimas, batessem recordes no Brasil inteiro. Para vocês terem uma ideia, o dia mais quente da história de São Paulo, tanto em máximas quanto em mínimas, aconteceu agora no verão de 2025, certo? A temperatura máxima bateu 39 graus e a temperatura mínima bateu 26 graus. Então, 26 graus à noite é algo muito quente e começa a preocupar a gente demais. Mas o que é mais importante a gente discutir nesse momento é que os dados dessas medidas de temperatura começaram a sair e a gente começou a perceber, mais uma vez, a gente tem um outro vídeo aqui no Blá Blá que mostra exatamente a mesma coisa. Esse calor, ele afeta diferencialmente as pessoas dentro da mesma cidade. Então, só para você que está assistindo ter uma ideia, a diferença de temperatura dentro da cidade de São Paulo chegou a 15 graus Celsius. A temperatura em Paraisópolis bateu 45 graus e em Higienópolis, que é do lado, estava 30 graus. E isso está ligado a como a cidade é organizada e como pessoas pobres, principalmente pessoas pretas, que são a maioria das pessoas pobres do Brasil, são afetadas diferencialmente pelas mudanças climáticas. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia e a gente está aqui num vídeo muito importante que você deveria assistir, porque a gente sempre comenta que mudança climática, que qualquer coisa está ligada à desigualdade. E entender desigualdade é super importante. Que biologia e política andam de mãos dadas. E que se você quer fazer um conteúdo ou assistir um conteúdo que não tenha nada a ver com isso, você está tapando o sol com a peneira e fingindo que os problemas do mundo não existem, certo? Então, a gente já fez um vídeo aqui no Blá Blá falando sobre temperatura e falando sobre como condições da cidade, como tipo de construção, largura das ruas e principalmente a presença de árvores mudava não só a sensação térmica, como a temperatura real dos lugares em que a gente está inserido. E aí saiu um estudo esse ano da Universidade Federal do ABC mostrando que os bairros da cidade de São Paulo, e daí depois saíram os dados desse ano também. Então, o estudo foi feito o ano passado, os dados desse ano corroboram esse estudo que nas periferias das grandes cidades do Brasil, seja Brasília, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, as temperaturas tendem a ser muito, muito mais altas, de 10 a 15 graus mais altas no auge do calor. E como eu disse anteriormente, isso está diretamente ligado a como as cidades são desenhadas, tá bom? Mas a gente precisa olhar outras características importantes e essa questão da desigualdade tem sido levantada cada vez mais e discutida cada vez mais. E a gente precisa olhar essas características e como isso está mudando o mundo para a gente entender que a disputa é econômica e política além de climática, tá? Então, o primeiro artigo que eu vou discutir aqui com vocês é esse artigo, publicado na Environmental Science and Policy, então misturando ciência ambiental e política, em que os pesquisadores foram fazer um levantamento de dados, eles foram fazer uma revisão de disparidades de acesso à mitigação e adaptação a essas questões de mudança climática, tá? Mas uma coisa que é importante, que esses caras mesmo dizem, é que a maioria dos artigos sobre essa adequação a mudanças climáticas e como essas e desigualdades afetam a questão de mudança climática, eles vão trazer que a maioria desses artigos, eles são ligados a um parâmetro global e macro. Então, são artigos comparando países diferentes, com riquezas diferentes e como esses países estão fazendo para lidar com as questões de mudança climática. E eles apontam alguns pontos nesse artigo que são muito interessantes. O primeiro ponto que eles vão apontar é que esses 70 artigos eles mostram que os países ricos do mundo sofrem menos com os efeitos da mudança climática do que os países mais pobres do mundo. E isso está ligado
E uma coisa que é interessante é que o próprio artigo ele aponta que quem causou ou quem continua emitindo grande parte dos gases do efeito de mudança climática são os países desenvolvidos. E aqui eles fazem um parênteses interessante, que eu vou trazer num outro ponto, ou países que produzem coisas para os países desenvolvidos. Então, isso é uma coisa fundamental para a gente entender. Então, quando a gente pega e fala assim, a China é um país que está em desenvolvimento ainda, é um dos países mais ricos do mundo, mas produz, nesse desenvolvimento, uma grande quantidade de poluentes. Mas uma coisa que é super importante a gente dizer é que os países que mais consomem no mundo são os países que são os grandes colonialistas da história, principalmente Estados Unidos, neocolonialismo, a Europa inteira, que cresceu e vive até hoje a partir do colonialismo, e principalmente Japão e Austrália, tá? Então, são esses países, então é a ideia de que esses grandes países, eles terceirizam a poluição. Eu não poluo mais, mas as minhas fábricas, a minha poluição, ela está terceirizada na Índia, ela está terceirizada no Vietnã, ela está terceirizada no Brasil, ela está terceirizada na China. Então o Brasil é um dos países... Mas, Emílio, o Brasil não é um dos países que mais polui no mundo. Mas, Emílio, isso é um grande absurdo. Emílio, as nossas vaquinhas... E a gente é um dos maiores exportadores de coisa do mundo, né? A gente exporta muitas coisas, a gente exporta carne de vaca, a gente exporta carne de frango, a gente exporta grãos, a gente destrói a floresta para a gente continuar produzindo alimentos que vão servir de alimento para outros lugares do mundo. O Brasil é um dos maiores exportadores de alimento do planeta, tá bom? Então é muito interessante a gente perceber essa característica do artigo. Só que uma coisa que é bem legal desse artigo também é que ele não pega esse aspecto que a gente trouxe anteriormente, que é o aspecto do efeito local das mudanças climáticas. Então, ele ainda está tratando de como as desigualdades macro geram problemas em relação à mudança climática, tá? Só que aí eu tenho outro artigo para mostrar para vocês que vai corroborar isso e também ainda não vai pegar esses efeitos dentro das cidades, porque eles ainda são pouquíssimo estudados. Então, estou pegando um gráfico aqui para mostrar para vocês, que é um gráfico extremamente assustador. Então, eu vou mostrar a capa do documento para vocês. Ele é um documento produzido pela ONU e por centros europeus de estudo de mudança climática. E é um relatório produzido aqui em 2025 sobre desigualdade climática, né? Como o clima é afetado o clima afeta as pessoas de maneira diferente, tá? Então eu vou colocar aqui o primeiro gráfico para mostrar para vocês, que para mim é um gráfico que evidencia essa desigualdade, como essa desigualdade é impactante, que é esse gráfico aqui, tá? Então, o que a gente vai ter no eixo X, no eixo Y, é a porcentagem do total global, e o que a gente vai ter aqui no eixo Y, eu vou me mudar de lugar para ficar mais fácil da gente ver, o que a gente vai ter aqui no eixo Y são a riqueza, certo? Então, aqui eu tenho as 50% das pessoas mais pobres do mundo, aqui eu tenho 40% das pessoas que estão na meiuca e aqui eu tenho os 10% mais ricos do mundo. E aqui o que a gente está vendo são as perdas relativas às emissões e a capacidade, a riqueza para você financiar, a riqueza financeira, e principalmente aqui o que a gente está vendo é a capacidade que essas pessoas têm, por exemplo, de mudar de lugar. Então eu estou morando num lugar quente, eu vou mudar para um lugar mais fresco. Ou eu vou adequar o lugar que eu moro para diminuir esse efeito do calor, para sofrer menos com o calor, tá? Então, se a gente pegar aqui os 50% mais pobres do mundo, a gente vai ter que eles vão sofrer mais de 70%, 74% das perdas causadas
pelas mudanças climáticas vão afetar as pessoas mais pobres, elas são responsáveis por 10% da emissão. Então, estou falando que 50% da população é responsável por 10% da emissão e a capacidade financeira dessas pessoas, a riqueza dessas pessoas é de 2%. Ou seja, a capacidade desses caras aqui de resolverem esses problemas é praticamente nulo. E aí o que eu acho muito interessante e muito triste é que a hora que a gente vem para esse lado da curva aqui, ó, a hora que a gente vem para esse lado do gráfico, o que a gente percebe é que essas porcentagens praticamente se invertem, com a característica de que os 10% mais ricos, eles emitem 47% da população, da poluição. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui é uma evidência de que as mudanças climáticas, elas afetam diferencialmente as pessoas, tá? Uma outra coisa que é super importante a gente perceber é como a riqueza mudou nos últimos 30 anos. Então, o que a gente tem percebido cada vez mais é que a riqueza dos mais ricos está aumentando numa velocidade maior do que a riqueza dos mais pobres. Então, olha esse gráfico que interessante. Então, se a gente for pegar a porcentagem total da riqueza dos indivíduos, quando em 95 eu tenho os 50% mais pobres com 1,4% da riqueza e os 0,001% da população com 3,8% da riqueza. A hora que eu venho para 2024, ao invés dessa diferença diminuir, o que eu percebo é que essa diferença aumentou. Então, as pessoas ricas estão ainda mais ricas, concentrando ainda mais renda, e as pessoas pobres estão ainda mais... Não estão ainda mais pobres, estão um pouquinho mais ricas. Então, o que a gente consegue perceber é um aumento de 0,6% da riqueza aqui e de 2,4%, 2,3% da riqueza aqui, na mão do 0,01%, 0,001%. Então, o que a gente consegue perceber é que esses caras aqui, ó, são 3 vezes mais ricos do que esses caras aqui. E isso é o que justifica esses caras aqui poluírem muito mais per capita, infinitamente mais per capita do que esses caras aqui, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia do que isso representa, tá? Se eu pegar o 1% mais rico e comparar com a média da população, esse 1% mais rico produz 75 vezes mais poluição por indivíduo do que os 50% mais pobres. Então, se eu pegar o 1% mais rico, eu não estou falando nem do 0,1% mais rico, eu vou ter um cara que produz 75 vezes mais poluição. E se eu comparar o 0,1% mais rico com os mais pobres, eles vão produzir 680 vezes mais poluição. 680 vezes. Então é bizarro o que a gente vai ter de poluição sendo produzida pelas pessoas mais ricas, que são aqueles que têm a capacidade de mitigar os seus problemas, certo? Então, vamos lá. O que a gente vê de cenário é as pessoas mais ricas do planeta, o 1%, o 0,1%, o 0,001% são as pessoas que produzem e que lucram com a poluição, que cada vez mais acumulam riqueza, e essa riqueza é baseada na poluição que é produzida, e são os que ficam com todos os benefícios em relação a isso, sem ficar com os malefícios. Então, a hora que eu vejo que a cidade de São Paulo, e aí eu posso, isso é global, tá? Mas o que eu acho mais interessante dessa história é que a hora que a gente vai para efeitos internos, eu consigo perceber essa diferença dentro da cidade de São Paulo. Eu consigo perceber que as pessoas mais ricas moram em lugares que são melhores em relação às características climáticas do que as pessoas mais pobres dentro da mesma cidade.
Isso é um problema da cidade, é um problema de como a cidade está organizada. Isso é um problema de quantas árvores são plantadas. Isso é um problema urbano gerado pela desigualdade social. Então, o cenário que a gente tem é quem produz a poluição, quem consome os produtos de poluição, quem é responsável pelos problemas ambientais, tanto globalmente quanto localmente, não sofre com os problemas ambientais que a gente está encontrando. Simplesmente não sofre. Por quê? Porque eles têm a capacidade financeira de morar em lugares melhores e de, se for o caso, se adaptar às mudanças. E essa adaptação pode ser, inclusive, mudar de lugar. Uma coisa que a maior parte da população, disparadamente, não tem a capacidade de fazer. Então, é simplesmente absurdo a gente ver esse cenário. E aí tem uma coisa que todo mundo tem que ficar consciente. Quando você vai ver os relatórios da Europa, então quando você vai ver os relatórios da Alemanha, quando você vai ver os relatórios da França, o que esses caras vendem para a gente é a ideia de que eles estão resolvendo o problema. Então nós estamos resolvendo o problema. Como? Como nós, europeus... Nós estamos resolvendo o problema. Nós, europeus, estamos usando energia limpa cada vez mais. Nós eliminamos as nossas usinas nucleares. Nós estamos colocando painéis solares para todos os cantos. Nós estamos colocando os nossos cataventos para todos os cantos. Nós, europeus, estamos resolvendo o problema. Mas a melhor maneira que o europeu, a melhor maneira que o americano, a melhor maneira que esses caras fizeram ao longo da história e continuam fazendo ao longo da história e vão continuar fazendo se a gente deixar, é terceirizando a poluição. Eu já comecei a dizer isso, mas é terceirizando a poluição. Como que eu terceirizo a poluição? Eu mando a produção para fora. Eu mando o meu lixo para fora. Eu terceirizo o meu lixo. Eu pego o lixo eletrônico e mando para outros lugares. Eu continuo consumindo, eu continuo comprando iPhone. A diferença é que a produção do iPhone não está mais aqui. A diferença é que a produção do iPhone está lá do outro lado do mundo. A produção de roupa está em Singapura, está no Vietnã. Não, mas eu não produzo mais roupa. Eu não tenho mais problema social. Eu não exploro mais trabalhadores. A minha qualidade de vida, ela está melhorando cada vez mais. Porque o sul global, o sul econômico global, hoje é responsável tanto pelo trabalho quanto pela poluição. A poluição está aqui. E eu já disse isso várias vezes. E eu vou dizer mais uma vez. Quando a gente fala aqui no Blá Blá, quando os canais de esquerda falam que a gente precisa mudar, é que a gente precisa parar de trabalhar para melhorar a vida dos outros. E a gente precisa, como trabalhadores, entender que a nossa vida é mais importante. Que o cara ter jatinho não importa. Que os caras, eu vou falar isso para vocês, isso é verdade, que os caras estavam num evento no Nordeste para passar o Natal, o aeroporto de jatinho ficou lotado. Então, enquanto a gente não olhar para essa situação e tomar a decisão de que a gente precisa mudar, de que a gente precisa entender que a mudança de tudo passa por política e economia e passa pela disputa, contra a desigualdade social, para a gente entender que não tem como o bolo crescer infinitamente, porque mesmo quando o bolo cresce a gente ganha menos, eu mostrei isso aqui para vocês, não cai no papinho de que, o bolo tem que... Não cai no papinho de que, Emílio, o bolo tem que crescer para a gente conseguir dividir ele mais. O nosso bolo infinito, ele é muito importante, porque daí ele vai crescer cada vez mais, e aí a gente vai tirar as pessoas da pobreza, e as pessoas não vão sofrer com isso. E aí a hora que eu mostro esse dado aqui, eu mostro para vocês que isso não é verdade. Não é verdade. Então, a hora que eu olho para esse gráfico aqui, eu percebo que o acúmulo de renda per capita aumentou no 0,01% mais rico. O que a gente está falando aqui é que isso está longe de ser verdade. Cresceu o tal do bolo, só fudeu o ambiente. Então, como que eu faço para melhorar a qualidade de vida da maioria das pessoas sem que eu pressione mais o ambiente? Eu divido a porra do bolo.
Eu pego o bolo do 0,1%, pego os 6% de riqueza ali e divido entre as pessoas. É desse jeito que a gente faz, certo? É assim que a gente vai resolver a questão ambiental. A hora que a gente decidir que a vida das pessoas é mais importante do que o mercado. A hora que a gente decidir que a qualidade de vida das pessoas é mais importante do que o acúmulo de renda. A hora que a gente decidir que as pessoas não precisam ter jatinho. A hora que a gente decidir que todo mundo precisa ter uma casa. E aí depois que todo mundo tiver uma casa, aí a gente pode pensar se alguém precisa ter a segunda. A hora que a gente decidir que tem que ter saúde boa para todo mundo. A hora que a gente decidir que tudo isso é mais importante do que crescer a porra do bolo. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se protejam contra o calor. Calor faz muito mal. A gente está atingindo temperaturas que são extremamente preocupantes. Tentem ficar na sombra. Eu sei que tem um monte de trabalhador que não consegue, mas tentem ficar na sombra. Tentem se manter hidratados. E lembrem-se, tá? Você está mais perto de um lado do que do outro. Você está mais perto de não ter nada do que de ter tudo. Não é porque você tem umas coisinhas que você está perto do bilionário. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado. Fiquem bem. Bom 2026. Até a próxima e tchau.